Muito bem. Hoje o nosso estudo é Cristologia, estudo de Cristo. Como ultimamente a deidade de Cristo está sendo muito atacada, quer dizer, se Cristo é Deus ou não, né, por algumas seitas que têm se levantado, nós vamos justamente procurar verificar Cristologia desse ponto de vista. Porque tem outros âmbitos, né, de Cristologia, mas nós vamos nos concentrar mais na questão se Jesus é Deus ou não, do ponto de vista bíblico. Será que a Bíblia diz que ele é Deus ou não? Então nós vamos justamente verificar esse tipo de coisa hoje. Muito bem, então vamos lá. Deus, ele tem determinados atributos, quer dizer, características, que são exclusivas dele. Quer dizer, só ele tem. Nenhum elemento no universo tem essas características que são próprias dele, exclusivas dele, só ele tem. Tá? Então nós vamos verificar essas características que são exclusivas da vida de Deus, da pessoa de Deus, e vamos verificar se essas qualificações ou atributos se manifestaram na vida de Jesus no tempo que ele esteve aqui. Porque se manifestaram na vida de Jesus, Jesus era o próprio Deus. Porque são atributos, características exclusivas de Deus. Tá? Então vamos lá. Guardem lá. Onipresença é um atributo, uma característica exclusiva de Deus. O que é onipresença? Alguém poderia me dizer de vocês? Está presente em todos os lugares. Tá? Só Deus tem essa característica, esse atributo. Presciência. O que significa presciência? A própria palavra já está dizendo, antes ciência, quer dizer, ele sabe das coisas antes de acontecer. Tá? Por isso que ele profetiza coisas milenares e elas acontecem. Onipotência. O que significa? Onipotência, a própria palavra já está dizendo. Potência, quer dizer, todo-poderoso. Ele detém todo o poder. Onipotência. Tá? Onipotência, onisciência, presciência. Tá? Eu creio que já dá para ter uma visão. E ele é imutável também, quer dizer, ele não muda. Ok? É uma característica, um atributo exclusivo dele como Deus. Então nós vamos olhar para a pessoa de Cristo, quando ele esteve aqui no mundo, e ver se esses atributos se manifestaram na vida dele. Então vamos lá. Eu vou citar os fatos. Vocês conhecem os fatos para a gente ganhar tempo. Tá? Onipotência. Detém todo o poder. Tá? Aquele fato, aquele que aconteceu quando ele estava num barquinho, ele estava dormindo na polpa do barco, ou na proa, não sei, não me lembro mais, e houve aquela tempestade no mar, né? E os apóstolos totalmente desequilibrados lá pela situação que estava passando, com medo de morrer, foram lá e acordaram ele, né? E simplesmente, até você vê que eles estavam meio irritados, que ele estava lá dormindo numa boa, vocês não se incomodam que nós vamos morrer aqui, né? Aí Jesus levantou, tal, na maior tranquilidade, e chamou homens de pequena fé. Por que não tendes fé? Né? E ele foi, não sei se na proa ou na popa, não me lembro mais definir isso aí, e ele simplesmente, ele falou, cala, emudece. E se fez bonança. Quer dizer, vamos prestar atenção nisso aqui. Quer dizer, ele ordenou a natureza. E a natureza se submeteu a ele. Não é que nem, por exemplo, os profetas, eles oravam para Deus atuar e Deus atuava, e os apóstolos, a gente vê isso. Não, aqui ele simplesmente chegou lá e ele ordenou. E até eles falaram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quer dizer, eles não tinham noção
de quem é que estava dentro do barco dele. Se ele tivesse, talvez não tivesse aquela atitude que tiveram. Né? Tá aí. E outras questões. Aquela mulher, né, que estava com fluxo de sangue, e ela se esgueirando pela multidão, ela tinha aquela visão de que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada, né? E quando ela tocou, ela automaticamente foi curada. E aí Jesus falou, quem me tocou? Né? Aí os apóstolos, dando varada na água de novo, né? Falou, todo mundo te apertando, te tocando, aqui o senhor pergunta quem que me tocou? Aí ele falou, não, alguém me tocou, em outras palavras, né? Alguém me tocou de forma especial. Porque de mim saiu poder. Quer dizer, ele era o próprio poder em pessoa. Característica, atributo exclusivo de Deus se manifestando na vida dele. Aquele cego, Bartimeu, que queres que eu te faça? Perguntou para o Bartimeu. Que eu torne a ver, Senhor. Eu quero, veja. E ele passou a ver. Ou aquele fato lá que é impressionante, interessante, daquele centurião que estava com o servo doente, né? E ele foi até Jesus e falou do servo dele. Jesus fez menção de ir até a casa dele. Falou, não precisa da minha casa, não. Eu também tenho servos ao meu serviço, tem soldados, eu falo, vai, eles vêm, vão, vêm, eles vêm, né? Basta por uma ordem tua e meu servo ficará curado. Ele falou, vai, então, faça como a tua fé. E quando ele chegou lá, o servo dele estava curado. Ele perguntou que hora que foi, e foi na mesma hora que Jesus tinha falado. E eu poderia entrar em outros detalhes a respeito disso. Onisciência, eu creio que eu não falei sobre onisciência. Passou batido. Onisciência, o que é onisciência? Sabe de todas as coisas. Tá? Vamos abrir lá em João, capítulo 1, a partir do verso 43. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Falou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, Deus, tu és o rei de Israel. Eles tinham um preconceito terrível contra as pessoas que moraram pro lado da Galileia lá, né? Aí Filipe falou, discutiu, vem e vê. Quando ele encontrou com Jesus, Jesus falou assim, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Natanael falou, peraí, de onde que eu te conheço? Eu não te conheço, como é que o senhor fala assim a meu respeito? Dolo é que não existe maldade e assim por diante, né? Aí ele virou e falou assim, aí Filipe, de onde me conhece? Ele pega e vai mais fundo ainda, falou assim, olha, eu te vi quando o Filipe te chamou e você estava sentado debaixo da figueira. Porque ele sabe, cada um de nós ele conhece, ele sabe tudo a nosso respeito. Né? Nos conhece pelo nome. E tá lá. Aí o que aconteceu? Mestre, tu és o rei, creu na mesma hora. Né? Então tá aí onisciência. Outro exemplo de onisciência no caso, por exemplo, lá de eles estavam longe lá da Judéia, né? E a Betânia era uma cidade próxima a Jerusalém, onde morava Lázaro, e
Marta e Maria, suas irmãs, que eram amigos de Jesus. E eles estavam lá nesse lugar porque havia perseguição lá na Judéia contra eles. E Jesus começou a falar para os apóstolos: olha, Lázaro dormiu e eu vou para despertá-lo. Aí, vamos, Senhor, se o Lázaro dormiu, ele está bem. Nós não precisamos ir lá, não. Perigo, né? Aí Jesus falou de uma maneira clara: Lázaro morreu. E eu vou. Aí Tomé diz: vamos nós para morrer com ele. Os apóstolos têm. Então, na verdade, Jesus estava longe, mas ele tinha conhecimento que Lázaro tinha morrido. Isso é um atributo exclusivo de Deus, onisciência. Entenderam? Vamos ver onipotência, ouvimos onisciência, vamos ver presciência. Tá? Eu poderia usar outro, mas vou usar só esse exemplo aqui. Quando Jesus estava para entrar na entrada triunfal dele em Jerusalém, tá? Ele orientou os apóstolos: vocês vão em tal lugar assim, assim, vocês vão encontrar um burrinho amarrado. E vocês vão lá e desamarram o burrinho, e vai ter pessoas sentadas lá e vão perguntar: o que você vai fazer com esse burrinho? Você vai falar para ele que o meu senhor precisa dele, que depois devolve. E eles vão deixar você trazer. E eles foram lá, o burrinho estava amarrado, eles desamarraram o burrinho, eles perguntaram: o que você vai fazer com esse burrinho? Ah, meu senhor. E eles deixaram ele trazer. Presciência. Né? E também ele profetizou que ele haveria de morrer. Morreu, do jeito que ele falou. Né? O tempo todo que ele estava aqui, ele estava dizendo. E também profetizou que ele haveria de ressuscitar no terceiro dia. E ele ressuscitou. Né? Presciência. A onipresença. Tá? Onipresença. Está em todo lugar. Abra em Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Está aqui. Onipresença. Hoje, domingo. Quantos lugares, estou falando de lugares que realmente se reúnem em nome de Deus, estarão reunidos ao redor do mundo hoje? Ele diz que aonde estivesse alguém reunido no nome dele, ele estaria no meio. Isso só seria possível se ele fosse Deus. Está aqui, né? Onipresença. Imutabilidade, só olhar para a vida dele. Enquanto ele esteve aqui, ele não mudou, foi aquilo que ele foi sempre, até o dia que ele foi assunto aos céus. Tá? Então dá para notar claramente que atributos que são exclusivos de Deus, tá? Se manifestaram, como nós vimos aqui, na vida de Jesus enquanto esteve aqui neste mundo. Então isso implica que ele era o próprio Deus. Ok? Alguma dúvida? Tá. Então nós vamos ver agora alguns textos que eles evidenciam que Jesus era o próprio Deus. Tá? Abra em João, Evangelho. Existem outros, mas eu vou usar esses outros para mostrar para vocês, aqueles que não creem do jeito que nós cremos que Jesus é Deus, que eles fizeram uma tradução adaptada ao que eles creem. Quer dizer, nenhuma igreja se dignou a fazer esse tipo de coisa. Nem a Igreja Católica fez isso. Mexer no texto sagrado. E eles mexeram no texto sagrado. Tá? Então nós vamos ver que eles fizeram uma versão adaptada ao sistema deles. Isso implica que essa pessoa que realmente conhece o grego e o hebraico, que fez a tradução, a versão, né, ele nem crente é. Porque para fazer o que ele fez, como nós vamos ver daqui a pouco,
Isso implica que ele não cria em Deus, porque se ele temesse a Deus, ele não faria isso. Porque lá no final do Apocalipse, está dizendo lá que aquele que acrescentar ou tirar alguma coisa será réu, né, de todas as pragas existentes no livro. Tá claro lá. Tá? Então isso implica que nem crente ele era. Tá? Ele é, no caso. Não sei se morreu, tal, e assim por diante. Muito bem. João 8. Aqui nesse texto, para não perder o costume, Jesus vem sempre discutindo com os fariseus, né? Escribas e fariseus. Então aqui está a questão de pai, que eles eram descendência de Abraão. Tá? E Jesus também não dava moleza não. Tá? Ele foi conversando com eles, porque o vosso pai, né? Eles falavam assim, nós temos um pai que é Abraão. Né? Aí ele vira e fala assim, se Abraão de fato fosse o vosso pai, por que vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Aí nós não somos bastardos, nós temos um pai que é Abraão. Então. Aí Jesus falou assim, Abraão, que vocês dizem que é o vosso pai, ele viu o meu dia, viu e regozijou-se. Aí eles viraram e falaram assim, peraí, você não tem 50 anos aí e diz que viste Abraão? Porque Abraão, naquela época, já tinha passado uns 3,5 milênios atrás. Foi a história de Abraão para aquela época. Mais ou menos isso aí, uns 3.000 anos aí, né? Antes. Você não tem 50 anos ainda, como é que você fala que já viste Abraão? Olha só, vamos pegar aqui. A partir do verso 53, vamos lá. Aliás, 52. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram? Quem, pois, te fazes ser? Essa é a pergunta. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual, olha aqui, vós dizeis que é vosso Deus. Mas não é não. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós. Chamou de mentiroso na cara, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, quer dizer, uma grande verdade, eu vos digo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer, ele se declarou Yahweh. Se ele falou em hebraico, ele falou Yahweh, eu sou, o nome que Deus deu para Moisés lá no deserto. Em nome de quem que eu vou? Eu sou. Tanto é que na continuação aqui diz que eles pegaram em pedra para jogar nele. Porque para eles era pecado de blasfêmia, porque ele tinha, seu nome se fez Deus. Está aqui. Ele não falou que antes que Abraão existisse eu era. Antes que Abraão existisse eu sou. E ele falou no grego, como foi a tradução na língua grega, está lá ego eimi, né? Eu sou. Mas se ele deve ter falado no hebraico, e se ele falou no hebraico, ele falou Yahweh, né? Eu sou. Está aqui. Ele se declarando o próprio Deus. Vamos agora para Hebreus. Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Está dizendo que Jesus em carne é a expressão exata do ser de Deus. Eu mostrei isso aqui para
que não pensa que Jesus, que não crê que Jesus é Deus? Ele falou assim, mas exata não é a mesma coisa que igual. Falei, peraí, exata é melhor do que igual. É melhor do que igual a cabeça do cara. Exata é melhor do que igual. Ele está dizendo que Jesus na carne é a expressão exata do ser de Deus. Está difícil de entender isso aqui? Ele continua. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então está aqui esse texto. Tá? Agora, Colossenses 2,9, eu vou citar apenas, para a gente ganhar tempo, diz lá, que Jesus, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Está difícil de entender isso? Agora vamos para Hebreus 7. Esse texto aqui eu mostrei para uma outra pessoa que não crê dessa maneira. Agora eu não estou entendendo mais nada. Aqui fala de Melquisedeque. Tá? Esse Melquisedeque, se você for lá em Gênesis, Abraão diz lá em Gênesis que houve uma guerra lá entre reis lá, e Abraão foi vitorioso, pegou o despojo, de guerra, né? E diz lá que ele deu o dízimo de tudo para um personagem que aparece lá chamado Melquisedeque. Mas lá não fala quem era Melquisedeque, tá? Então aqui vai dizer quem era Melquisedeque. Agora, eu quero chamar também a atenção de vocês para esse texto, que não dá para explicar Deus. O maior problema dessas pessoas é querer explicar Deus. Deus não se explica. Tá? Porque vocês notem aqui para vocês verem. Olha só. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, ele fala aqui que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Mas ao mesmo tempo que ele fala que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, vai falar que ele era o próprio Deus. Quer ver? Olha só. Porque esse sacerdote de Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, o abençoou, pelo qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta, quer dizer, quem é ele? Rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, quer dizer, sem ancestralidade, que não teve princípio de dias nem fim de existência, Deus. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, Jesus, permanece sacerdote perpetuamente. Mais claro que isso, não tem como. Agora, dá para explicar Deus? Ao mesmo tempo que fala que ele era sumo sacerdote de Deus Altíssimo, fala que ele é o próprio Deus e que se tornou Jesus. E está aqui, sem pai, sem mãe, sem genealogia, quer dizer, ele não teve ninguém antes dele, ele sempre esteve aí. Tá? Abra também agora em 1 João, esse é carta. Quando eu falo primeira, eu estou se referindo à carta. João, o Evangelho é para trás. Capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Está difícil de entender isso aí? Está aí. Agora, nós vamos ver alguns textos que eles deturparam. Essa Bíblia é a versão deles, tá? Testemunho de Jeová. Tá? É chamada versão Novo Mundo. Né? Então nós vamos pegar determinados textos. Como o seu Pedro tem dificuldade, eu vou ficar com os dois aqui, com a versão nossa. O senhor presta atenção, seu Pedro. Se o senhor não entender alguma coisa, o senhor fala, tá bom? E aqui, dá uma olhada aqui, ó. Aqui é o original grego.
É original grego. É claro, esse tem um alfabeto diferente. Por que eu estou usando o original? Porque essa é a Bíblia original, como foi escrita, traduzida no grego. Então eles têm mania de falar sua versão, minha versão. Então vamos para o original. Tá? Então vamos lá. É bom vocês traduzirem, porque vocês sabem que eu vou falar aqui, vai encaixar direitinho aí. Ó, vamos lá, só para a gente ganhar tempo. Para nós termos uma ideia, só quem merece adoração é Deus. Tá? Tanto é que quando Pedro chegou lá na casa de Cornélio, não sei se vocês estão lembrados, Cornélio se ajoelhou lá diante dele. Falou, levanta que eu sou homem. Ele não aceitou. Lá no Apocalipse, o João, a uma certa altura, dada a grandiosidade das revelações que o anjo estava trazendo para ele, ele se ajoelhou diante do anjo. O anjo falou, levanta, sou conservo teu e dos teus irmãos, adora a Deus. Não aceitou a adoração. Mas aí, nos evangelhos, toda vez que alguém manifestou adoração a Jesus, você não vê Jesus falando assim, levanta daí e tal, ele aceita a adoração. Se ele não fosse Deus, como Pedro e como anjo, ele jamais aceitaria a adoração. Mas você vê que ele não fala, levanta tal, ele recebe a adoração. Então, o que acontece? Como eles não creem que Jesus é Deus, diante desse fato bíblico, eles teriam que forçosamente aceitar Jesus como sendo Deus. Aí o que eles fizeram? Tá, vamos lá ver o que eles fizeram. Deixa eu achar aqui o texto. Mateus 14. Antes de eu entrar nos detalhes aqui, eu tenho que mostrar uma outra coisa para vocês. A palavra grega para adoração, a palavra grega para adoração é proskunes. Está aqui, ó. Estou mostrando, seu Pedro, só para o senhor ter uma ideia. Proskunes. Sei que não vão entender, porque é outro abecedário, mas só para vocês verem a forma da palavra. Está vendo? Proskunes. Essa palavra, no grego, traduzida para a nossa língua, teria que ser a palavra adoração. Tá? Então você pega aí, deixa eu ver se eu acho aqui, achei aqui. Então vamos lá. Aqui foi quando Jesus estava no barco, tá? E quando Pedro começou a submergir e tal, ele salvou Pedro. E no versículo 31, a partir do 31 diz assim, 14, 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Aí você não vê aqui Jesus falando, levanta daí e tal, e ele aceitou a adoração. Aí eles teriam que forçosamente aceitar que Jesus é Deus. Sabe o que eles fizeram? Fizeram uma tradução diferente. Pode ler aí para nós. Pega do 31 até o 32. Até o 33. Estendendo imediatamente a mão, Jesus agarrou e disse-lhe, ó tu, de pouca fé, por que cedeste a dúvida? E depois de terem novamente subido ao barco, cessou a ventania. Agora, presta atenção. Os que estavam no barco prestaram-lhe então homenagem, dizendo, tu és realmente o Filho de Deus. Tá vendo? Em vez de traduzir adoração, traduzir a palavra prestar homenagem. Você está entendendo? Quer dizer, eles mexeram no texto sagrado. Ó, não vou olhar aqui e vou ler aqui e depois traduzir. Tá? 33. Oide ento ploio prosekunesan autu legontes alefos feu rios rei. Isso é grego, estou falando em línguas. Aqui, ó. Oide ento ploio. Ploio é barco. Os que estavam no barco. Agora, olha só a palavra que está aqui, ó. Vocês vão ver que é a mesma que eu mostrei para vocês. Está flexionada.
mas você vai ver que é a mesma palavra. Tá vendo aqui, ó? Prosekunesan. Não sei se dá para absorver aqui, Pedro, Pedro. Ó. Prosekunesan. Está flexionada. Então ele diz assim, prosekunesan autu legontes. Então tá aqui, ó. Eu vou traduzir como tá aqui sem olhar em lugar nenhum, tá? Ó, a ideia então proiô os que estavam no barco, prosekunesan autu. Autu é no. Adoraram no. Legontes está no gerúndio, dizendo. Alefus, verdadeiramente, Feu, Deus, vou traduzir literalmente, filho é como está aqui, tá? E a palavra, mas presta bem atenção que daqui a pouco é aquela história. Quando o policial prende um bandido, ele leva lá para a delegacia, e o que ele faz? Ele faz uma pergunta para o bandido. É isso assim, assim, assim? Ele fala, é. Inventou. E quando você inventa, você esquece. Aí ele leva o cara na conversa, vai para cá, vai para lá, vem para lá, tal. Depois de um tempo, ele vem e pergunta a mesma coisa pro cara. Se ele inventou, ele vai responder outro. Entendeu? Aí ele sabe que ele está mentindo. Aí é onde ele começa a escafunchar. Entendeu? Então nós vamos fazer justamente isso aqui com esse cara aí. Tá? Você vai ver como é que ele cai em contradição daqui a pouco. Ok? Tá aqui, ó. Agora vamos para Mateus 28. Ó. Vou ler aqui na minha tradução, depois você vai ler na tradução deles. 28, 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Vamos pensar um pouquinho. Se ela abraçar os pés de Jesus, a cara estava onde? No chão. E prestaram-lhe homenagem? Vai lá. E eis que Jesus foi ao encontro delas e disse, bom dia. Elas aproximaram-se e agarraram-no pelos pés e prestaram-lhe homenagem. Tá aí, ó. E a palavra aqui no 9 é a mesma aqui, ó. Caí prosekunesan auto, quer dizer, caí na língua é e. Caí prosekunesan auto, quer dizer, adoraram-no. Pode ver que a palavra é a mesma. Aqui. Aqui, ó. Caí prosekunesan, você vê que a palavra é a mesma, ó. Seu Pedro. Ó. A palavra é a mesma, tá vendo? Ó? Prosekunesan auto. Eles traduzem aí, prestaram-lhe homenagem, sendo que na nossa língua é adoraram, o adoraram, tá? Muito bem. Aí aconteceu a tentação de Jesus, tá? Na tentação de Jesus, pega Mateus 4 aí. Satanás mostrou os reinos do mundo e falou assim, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aqui que eu vou pegar ele em contradição. Então presta bem atenção. Nós vamos ver que a palavra aqui é a mesma daqueles textos que eles traduziram e prestaram homenagem. Só que aqui, como é relativo ao diabo, eles traduziram certo. Ato de adoração. Aqui que você pega o bicho em contradição. Você está entendendo? Olha só, vou ler aqui. 4:9. Não, pega o 8:9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo te darei se prostrado me adorares. Agora a tradução dele. Novamente o diabo levou a um monte extraordinariamente alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, todas essas coisas te darei, se te prostrares e me fizeres um ato de adoração. Agora vocês vão ver no texto aqui que a palavra é a mesma. Olha só. Ean pesson prosekunesan moi. Ean se. Pesson prostrares. Prosekunesan moi, quer dizer, adorares-me, literalmente. É que a palavra é a mesma aqui, ó. Pode pegar aqui, ó.
Proscúneces. Tá vendo, ó? Seu Pedro. Aqui, ó. Proscúneces. Moi. Tá vendo? Quer dizer, então, o que eles deveriam traduzir? Traduzir, então, prestaram-lhe homenagem. Fizeram um ato de homenagem. Vocês estão entendendo? Seria viável, né? Homenagem. Você está entendendo? Vocês estão entendendo? Aí que você pega a pessoa em contradição. Tá? Eles já estão melhorando. Em vez deles colocarem, prestarem homenagem, encurvaram. Quer dizer, eles fazem de tudo para não mostrar a realidade do que está no texto. Vamos ver um outro texto também que eles deturpam. João, Evangelho 1. Esse texto aqui é clássico. Ó, eu vou ler aqui como está aqui na nossa Bíblia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí no versículo 14, mais embaixo, diz assim, e o Verbo se fez carne. Quer dizer, o Verbo que era Deus se fez carne, então Jesus. E habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito de Deus. Opa, problema. Jesus não é Deus, então como é que fica isso aqui? Tá? Agora, olha o que eles fizeram ali. E Deus está conosco aqui. No princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era um Deus. Olha lá. O zero, tá vendo? Entre colchete aí, né? Quer dizer, puseram um pronome indefinido antes da palavra Deus. Indefiniu a palavra Deus. Tá? Agora, eu não vou olhar nem para aqui nem para lá. Vou pegar o original aqui. Tá? Em arre rein rologos, cai rologos, rein proston feon, cai feos rein rologos. Agora eu vou traduzir palavra por palavra para vocês verem que não existe isso aí. Em arre, no princípio. Rein, rologos, era o verbo, ou a palavra, tanto faz. Cai rologos, e o verbo, rein, estava, prós, diante, tom feon, de Deus. Cai feos, quer dizer, e Deus era o verbo, rologos. Agora, existe na gramática grega, relativo ao verbo auristo, tá? Que dependendo do contexto nem sempre, dependendo do contexto, você pode, quando o substantivo não vem precedido de artigo definido, você pode colocar, dependendo do contexto, um pronome indefinido. Tá? Não é o caso aqui. E eu vou provar para vocês que não é o caso aqui. Tá? Então, eles lançaram mão disso aí dizendo que mas não é o caso na gramática grega aqui. Tá? Porque se fosse fazer o que eles fizeram aqui, a tradução ia virar uma anarquia. Porque no versículo 6, nós temos a mesma situação. Tá? Pega aí, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Aqui, no grego, a situação é a mesma lá do outro lá. E eles não fazem como fizeram lá, porque não interessa. Tá? Lê aí para você ver como é que está direitinho deles aí. Surgiu um homem enviado como representante de Deus, seu nome era João. Tá aí. Agora, egêneto anthropos apestaumenos parafeu onoma autui orhanes. Egêneto anthropos, né? Aqui no caso, sim. Egêneto, houve um homem apestaumenos enviado parafeu. Aqui não tem artigo definido precedendo o substantivo Deus. Então, tanto é que eles não colocam aí. Onoma, cujo nome autu era João. Tá? Então, se fosse levar em consideração o que eles fizeram, olha como é que ficaria a tradução.
houve um homem enviado por um Deus cujo nome era um João. Porque o nome João aqui também não vem precedido de artigo definido. Viraria uma bagunça a tradução, se fosse fazer o que eles fizeram aqui atrás, que é a mesma situação, não sei se você entendeu o que eu estou dizendo. Tá. Aqui também outro texto também que eles bagunçam o coreto. Ó. 2,13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Quando fala do nosso grande Deus e Salvador, está falando da mesma pessoa. É a mesma coisa que eu falar, o Jefferson é moreno e está de chapéu. Estou falando da mesma pessoa. Mas como deu a entender que Jesus é Deus, olha o que eles fizeram ali. Ao passo que aguardamos a feliz esperança e a gloriosa manifestação do grande Deus e Salvador de nós, Cristo Jesus. Não, tem alguma coisa errada. Lê de novo. Acho que você pulou aí. Ao passo que aguardamos a feliz esperança e a gloriosa manifestação do grande Deus e do colocar uma preposição do aí que não existe no original. Aí distingue. Quando fala do, quer dizer outra pessoa. Agora, eu vou, sem olhar aqui e ali, eu vou ler e depois vou fazer tradução palavra por palavra. Prodescomenoi, tem Macaria, Eupida, ca Epifane, Tesdoxes, tu megalo fiu, ca isoteros rimou, Iesu Christu. Isso é grego. Tá? Agora, olha só. Cada palavra eu vou traduzir, você vê que não existe isso aí. Prodescomenoi, aguardando. Tem a Macaria, bendita, Eupida, esperança. Caí e Epifânia, a manifestação. Tesdoxes, da glória. Tu megalo feu, do grande Deus. Eu vou falar aquela pessoa é megalomaníaca? Vem aqui a palavra, só pensa em coisas grandes. Tá? Do grande megalo feu, grande Deus, você vê que aqui só tem e, caí, e soteros rimon, Salvador nosso, Iesu Cristo. Não tem a preposição do. Eles mexeram no texto sagrado para trazer a coisa para aquilo que eles creem. Quer dizer, a palavra não é soberana sobre a vida deles. Eles mexeram na palavra. Tá? O que dá dó é que as pessoas que seguem são orientadas com essa versão e elas não conhecem grego, não conhecem nada e acabam aceitando, caindo nessa situação aí e são ludibriadas. Né? Eu me lembro que bateram a porta aqui da minha casa, eu fui conversar com um deles, né? E eu peguei e falei para eles, olha, não adianta a gente conversar porque você não vai, né? Falei, procure estudar grego. Vai estudar um grego pelo menos, estuda grego para você ver que o que eu estou falando para você é realidade. Ah, mas não adianta a gente conversar que você não vai confiar no que eu estou falando. Ele falou, é verdade. Então, vai estudar o grego porque você está sendo ludibriado e não sabe. Né? Então, esses textos e fóruns que eu mostrei, né, evidenciam claramente, né, que Jesus e Deus são a mesma pessoa. Tanto é que no hebraico, Yeshua, que é o nome de Jesus, significa Jeová salva. Tá? Então, por isso que é bom ter a tradução, porque aí não tem como, justamente, né? Não tem como. Né? Então, é triste, mas é a realidade desse pessoal. Esse pessoal todo que está envolvido, que é uma seita, na verdade, né? Com essa seita, eles estão totalmente enganados. Né? E fora outras
afirmações que eles fazem que não tem base bíblica e a coisa acaba ficando difícil para eles. Tá? Alguma dúvida de que Jesus é Deus? Agora, eles costumam, eu me lembro uma vez conversando com um deles, isso aqui é importante falar também, conversando com um deles, houve aquele fato lá que Estevão foi apedrejado, não sei se vocês conhecem esse fato bíblico, está no livro de Atos, ele foi apedrejado e antes de morrer ele levantou os olhos para o céu, ele disse que viu Deus e Jesus Cristo assentado à direita dele. Tá? Aí ele pegou e debochou, né? Falou assim, então, né? Estevão estava azaroio. Ele, em vez de ver um, viu dois. Aí é aquilo que eu falo sempre. Deus não se explica. Tem como explicar? Como nós vimos? O problema maior deles é querer explicar Deus. Não tem como. Tá? Eu já vi gente tentando me explicar. Eu não me meto a explicar esse texto. Eu tenho que ver o geral das escrituras que me dizem que me diz que Jesus é realmente o próprio Deus encarnado. Né? Outra coisa que eles levantam. Se Jesus é Deus, por que ele orava para ele mesmo? Uma boa pergunta, interessante. Que Jesus orava, né? Mas se ele era Deus, por que ele orava para ele mesmo? É outra questão deles falarem, levantar essa questão. Simples. Jesus, enquanto estava aqui no mundo, o que ele estava fazendo? Ensinando os apóstolos. Era uma maneira dele ensiná-los como ele deveria fazer, eles deveriam fazer, quando ele fosse assunto aos céus. Se eles vierem com essa conversa, vocês sabem como responder. Tá? Então, biblicamente falando, a questão dos atributos que são exclusivos de Deus, se manifestaram na vida de Jesus, que ele era o verdadeiro Deus no nosso meio. E tem um texto no Antigo Testamento que diz que sereis ensinados por Deus. Quer dizer, enquanto Jesus esteve no mundo, os apóstolos foram ensinados e a população que estava em volta, ensinados pelo próprio Deus. Tá? Tem um outro texto também que eu gostaria de... Isso aqui é importante também na Velha Aliança, estou esquecendo de ver. Tá? Abra em Zacarias. É no final do Velho Testamento, antes de Malaquias, capítulo 11. Aqui no capítulo 11, a partir do verso 4. Assim diz o Senhor, meu Deus. Apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Aqueles que as compram matam-nas e não são punidos. Os que as vendem dizem, louvado seja o Senhor, porque me tornei rico, e os seus pastores não se compadecem delas. Certamente, já não terei piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens, cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei das mãos deles. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, e a uma chamei graça, e a outra, união, e apacentei as ovelhas. Dei cabo dos 3 pastores num mês. Então, perdi a paciência com as ovelhas, e também elas estavam cansadas de mim. Então, disse eu, não vos apacentarei, o que quer morrer, morra, o que quer ser destruído, seja, e os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Tomei a vara chamada graça e a quebrei, para anular a minha aliança, que eu fizera com todos os povos. Foi, pois, anulada naquele dia, e as pobres do rebanho, que fizeram caso de mim, reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, e, se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então, o Senhor me disse, vá arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Ele está dizendo aqui do valor que ele seria traído. 30 moedas de prata. O Deus falando que ele seria traído, que foi Jesus que foi traído. Alguma dúvida? Entendeu o que eu disse aqui, seu Pedro? Quer dizer,
Ele está dizendo, arroja e soleira esse magnífico preço que fui avaliado por eles. Quer dizer, Deus falando. Quer dizer, é mais um texto lá na Velha Aliança que comprova, né? E tem também Isaías que fala, né? E o seu nome será, se referindo a Jesus, né? Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade. Quem é o Pai da eternidade? Tem como fugir essa realidade? Não tem como. Então, biblicamente falando, só fazendo esses malabarismos aí que... Agora, eu não tenho esse interesse. Eu tenho interesse de que a verdade seja exposta e é assim que todo mundo deve tomar a atitude correta. No próximo estudo, nós iremos estudar sobre dons espirituais. Ok?